principalmente obrigada a vocês por estarem aqui hoje. É muito bom ver um auditório tão cheio para falar desse tema. Obrigada, Jorge, pela participação especial. Né? Estamos aqui muito felizes que a plateia é tão diversa também em faixa etária. Então, eu vou começar com as apresentações. Primeiramente, eu mesma, meu nome é Beatriz, eu faço doutorado em Psicologia na UFES, Federal do Espírito Santo. Eu tenho mestrado em Direitos Humanos, sou bacharel em Relações Internacionais. Eu faço parte do coletivo Cientistas Feministas, começou como um blog, como eu vou contar daqui a pouco. E é uma honra para mim estar aqui representando, na verdade, tantas mulheres, eu nem sei se eu dou conta desse coletivo. E aí, eu, graças a Deus, vou ter a ajuda aqui de pessoas muito mais, né, profissionais do que eu em ciência, que eu sou uma mera doutoranda, para falar desse tema também com a gente. Pois é, mas vocês fazem muita coisa. Eu vou começar com o currículo delas aqui, então, gente, que elas estão tímidas, tá bom? Aqui do meu lado, Tatiane Mendes, artista residente aqui da casa, já é doutora em Poéticas Tecnológicas pela UFMG, isso? Tá certinho. Então, ela combina diferentes mídias. Caso vocês tenham tempo, visitem a exposição dela, que está nos últimos dias aqui no museu, é muito legal. Como dispositivos vestíveis, esculturas, fotografias, que muitas vezes se concentram em dimensões negligenciadas dos ambientes tecnológicos. É professora, pesquisadora na Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais e integrante do CEDGAM, Centro de Estudos em Design, Gemas e Joias. Fundou a startup Triskel, que se baseia na criação de acessórios e roupas com computação vestível. As mulheres aqui são muito inteligentes, sério, sem condições. Ao lado dela, professora doutora Maria Brochado Ferreira, professora associada da Faculdade de Direito da UFMG. Doutora e mestre em Direito, com pós-doutorado pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Coordena o projeto Mulheres por Minas, o Feminino em Ação e o canal Exibidas. Muito bom tê-los conosco. Alessandra, só uma mestranda, imagina. Alessandra Ribeiro é jornalista do projeto Minas Faz Ciência, da FAPEMIG. Autora do e-book Mulher Faz Ciência, mestranda em programa de pós-graduação em Comunicação Social da UFMG, onde estuda o movimento #Maternidade no Lattes. Eu acompanho um pouquinho esse movimento, fiquei muito feliz de ver que você está acompanhando ele. Atua como repórter e apresentadora da rádio UFMG Educativa. Acompanha a rádio, baixa no aplicativo, entra no site. E por fim, doutora Isabela de Andrade Pena Corbi, só de chamar de doutora, vocês já vi que você mandou. doutoranda, mas quase doutora em Direito pela UFMG, onde ela também é mestra. Advogada popular na assessoria Maria Felipa e também no projeto Solta Minha Mãe, financiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Professora atualmente, também no curso de Direito das Faculdades Promove aqui em Belo Horizonte. Integra o grupo de pesquisa Espaço e Sentido de Constituição e o grupo de estudos africanos e pós-coloniais na UFMG. Quem for também passar na UFMG, procure esses grupos de estudo, parecem muito legais. Queria estar aqui para acompanhar. E foi presidenta da Comissão de História do Direito da OAB de Minas. Bom, formamos um time potente aqui para tentar falar com vocês um pouquinho sobre esse tema e eu tenho certeza que vocês vão trazer muito mais coisas para a gente, então, na hora do debate, então a gente vai tentar ser breve, tá bom? Estamos ansiosos para esse ser menos palestra e mais roda de conversa, acho que eu falo por todas quando eu digo isso, né? Então a gente espera muitas interações e perguntas de vocês também, tá bom? Vou fazer uma apresentação rapidinha aqui do coletivo Cientistas Feministas, que hoje está organizando esse debate de mulheres em ciência. Eu realmente não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque eu não sei para onde mirar. Não sei se é para cá. Olha só, muito bom. Então, vou começar com um breve quem somos. Somos uma coletiva de mais de 40 pessoas, das quais são 6 coordenadoras e 65 colaboradoras. Ainda, será? Sendo mais de 40 na ativa. A gente começou, então, como eu disse, em 2015, e a mobilização para o blog que gerou o coletivo de cientistas feministas. Provavelmente se comprou, mas tudo bem.
Vocês acham a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook e principalmente no WordPress, onde a gente tenta postar sempre matérias em formato de mini artigos, né, com as referências bibliográficas de todas as áreas, ciências humanas, sociais, exatas, das mais recentes possíveis. A gente privilegia pesquisas feitas nos últimos anos, também notícias bem quentes, numa coluna que chama Em Off Feminismo. Então, aí, falar aqui um pouquinho rapidamente do blog, né, onde vocês acessam, tem essas 8 áreas representadas: astronomia, biociência, ciências da saúde, humanas, sociais, física, matemática e química. E a gente, essa coluna que foi Em Off Feminismo, que trabalha com essa noção geral de feminismo da filósofa africana, nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, que diz que feminista é a pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. Bom, então, apresentada a coletiva, eu vou trazer alguns dados para embasar o debate da gente daqui a pouco, sobre a desigualdade do acesso a mulheres e meninas na ciência. O que a gente quer dizer com essa desigualdade? Na educação, no ensino e na pesquisa e extensão. O que isso se traduz em dados? Né? Nos dados da educação no Brasil, em números, a gente tem que as mulheres são a maioria das graduadas, né? Dos formados em 2017, mas não era assim em 1970. Então, a gente pode dizer com isso que há uma feminização do estudo no Brasil? Se a gente olhar simplesmente por números absolutos, né? Na graduação, que é o estudo, né, terciário, digamos assim, sim, a gente tem, hoje em dia, mais mulheres do que homens, né? Homens são 43%, mulheres 59%. Mas, ao mesmo tempo, ainda não se traduz num privilégio, num direito universal, e sim num privilégio. Esse controle, né? Tem problemas. Porque o doutorado ou o mestrado, essas fases que se seguem à graduação, hoje em dia, ainda são acessíveis apenas por cerca de 2% da população brasileira. Um pouco menos, na verdade. 0,2%. 218 mil pessoas, né, segundo o Lattes. Então, a gente está falando de uma casta realmente muito restrita de pesquisadores. Então, a gente não sabe até que ponto esse acesso à Universidade Federal se traduz realmente numa feminização da educação como um todo no Brasil. A gente está falando da feminização de um setor muito específico, que é a educação universitária, e mais ainda quando a gente entra no campo da pós-graduação, onde esse acesso sequer é tão igualitário. Não sei se vocês já viram essa série, isso para ilustrar, da Netflix. Parece, nossa, uma distopia, 3% da população entrando no ensino superior, assim, é isso que acontece, né? Tipo, bem-vindos Brasil. E quando a gente passa da universidade, a gente ainda tem um problema. O desemprego entre mestres e doutores no Brasil chega a 1/4 da população, enquanto a média global gira em torno de 2%. O Brasil não emprega necessariamente por currículo, assim, por outros critérios. Vamos debater daqui a pouco. Então, ainda restam muitos desafios, né? Quando a gente vê que as mulheres desistem mais da escola do que os homens, né? As meninas desistem mais do que os meninos na adolescência da escola, a gente precisa se perguntar por quê, o que a gente está perdendo com relação a essas mulheres. Existe um debate hoje grande, especialmente nas ciências exatas, na engenharia, mas que se estende a todas as áreas, de que isso não é causa só da estudante, né? Existem vários fatores relacionados à família, à escola, à sociedade, que podem explicar essa desistência. E porque a gente deve celebrar em termos o fato de que há uma feminização no ensino superior, já que muitas mulheres estão desistindo antes de chegar ao ensino superior, de continuarem nos seus estudos, né? Então, para as ciências exatas, isso é ainda mais preocupante, porque é onde vem gerando mais oportunidade de trabalho. E aí, a gente precisa saber que não é possível avançar em igualdade de gênero sem atentar para o hiato em carreiras promissoras. O que a gente quer dizer com carreiras promissoras? A gente quer dizer que não adianta a gente formar na universidade uma maioria de mulheres
se ela não está em postos privilegiados da universidade. Esse é um estudo feito pela ONU Mulheres, que mostra o gráfico em rosa se refere às pessoas do sexo masculino, tá, gente? O gráfico em branco se refere a pessoas do sexo feminino. A quantidade de professores seniores e professores associados nas universidades no Brasil, contando só na USP, no caso, que é a universidade modelo para esse estudo, mas a gente imagina que se replique em todos os outros cenários universitários. Apesar de a maioria das mulheres, de novo, terem faculdade, elas ocupam menos os postos privilegiados de professores, sêniores e tal, dentro das universidades. E aí, novamente, a gente tem avançado bem pouco nisso ao longo dos anos. Aí tem uma série histórica, né, de dados, que eu não vou me alongar muito, mas tem se mantido estável ao longo dos anos. E a gente vai se perguntar hoje por quê. É isso. Obrigada. Vou ter corrido um pouco. Eu vou agora passar adiante por ordem aqui, para ficar mais fácil pelo microfone, para a Tatiane. Obrigada. Bom, obrigada. Quero agradecer primeiramente o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar desse tema que é tão necessário, né? Eu trouxe umas imagens para contextualizar, né? Eu tenho alguns trabalhos, algumas obras que tratam diretamente sobre o tema feminismo e outras estão relacionadas a essa interlocução entre arte, ciência e tecnologia e a mistura também com alguns fazeres têxteis, né? Como costura, bordado, e que mesclam com outros fazeres também que pode estar, que parece estar um pouco distante, que é a pesquisa em laboratório e eletrônica e ciência da computação. Então, esse é uma primeira imagem que eu coloquei, é uma placa de Petri com uma cultura de micro-organismos que eu cultivo para criar uma pele que depois eu costuro e faço as minhas peças. Essa primeira obra, ela é uma escultura reativa, a presença de pessoas, ela tem um sensor que detecta a aproximação da pessoa por calor do corpo humano. Esse sensor fica aí na frente e atrás ele tem espinhos que se levantam com relação a essa aproximação. Essa peça eu fiz junto com uma outra artista que chama Diana Santos e ela ganhou um prêmio de primeiro lugar no Salão de Arte de Jataí. E essa peça, para a gente fazer ela, a gente fez pensando nas relações de proximidade entre os corpos, né? Naquele conceito de proximia do Edward Hall, né? Que ele fala entre as distâncias, né? De intimidade, né? De 1 metro, por exemplo, é mais de intimidade e as outras distâncias, né? Entre as pessoas. Essa obra a gente partiu primeiro de uns movimentos que estavam circulando nas redes sociais. Então foi mais assim como se diz, um manifesto que a gente tentou fazer também através dessa obra, a partir influenciadas por esse movimento hashtag Meu Amigo Secreto e hashtag Bela Recatada e do Lar, né, que foi aquela notícia que saiu na revista Veja sobre, de certa forma, apareceu para nós, né, que parecia um padrão, né, colocado às mulheres de ser recatada e do lar. E isso nos incomodou, de certa forma, e também esses movimentos sociais realizados anteriormente, né, em que várias pessoas, várias mulheres relatavam incômodos, né, com o que vem vivenciando, nesse sentido dessas imposições culturais relacionadas ao corpo feminino, né. Então, por isso mesmo esse nome da obra, Meu Corpo Não é uma Jaula, muito para
dialogar com essa imposição ao corpo feminino, né? Que não é só uma posição física, mas é uma imposição cultural, né? De comportamento para o corpo feminino, os modos de ser feminino, né? Digamos assim. E aí tem uma outra obra também que é um pouco pensando nessas reflexões, né? Do corpo, né? E do corpo da mulher, e nesse caso pensando no toque. Essa é uma peça que tem mapeado 8 pontos do corpo, nos seios, na cintura e atrás. Então, quando essa roupa que está ali, ela é tocada, essa aqui movimenta uma linha de acordo com os padrões de toque. A gente sabe que tem alguns toques que são realizados no nosso corpo que são, às vezes, bem-vindos, outros apresentam certo incômodo para a gente, né? E isso eu acho que tem que ser mais, a gente tem que pensar melhor sobre essas questões, né? De como que até que tanto que o meu corpo aceita esse toque, né? Um toque que às vezes é tomado, né? Aí depois eu comecei a realizar uns outros trabalhos que não estão tão direcionados a essas questões, mas estão relacionados a uns dados de intimidade sobre o corpo. Esse, por exemplo, captura batimentos cardíacos e demonstra nessa tela a movimentação da circulação sanguínea do corpo, né? Que isso ele reflete como que está a nossa emoção, de certa forma, né? Que os batimentos cardíacos, a gente sabe que a emoção, ela tem a gente pode mapear, de certa forma, a emoção através dos batimentos cardíacos, né? Através de certos padrões de emoção, né? Realizados, nesse caso, por uma máquina e por uma peça vestível. Ainda é um pouco escuro, mas vamos ver se eu consigo. Aí, com relação a isso, eu tentei também fazer uma série de esculturas pequenas de impressão baseadas em padrões que eu considero afetivos para mim, baseado em dados afetivos da minha vida, né? Como, por exemplo, o nascimento do meu filho, o dia do nascimento do meu filho. E aí eu pego esses dados e jogo para fazer uma espécie de padrões para a criação dessas formas tridimensionais, que são impressas através de impressoras 3D, né? Filamentos, impressora 3D. E aí, então, eu trago aqui também essas imagens, que são das obras que estão aqui em exposição, que essa obra chama Futura Pele, e ela é composta de uma peça que chama Bússola Tátil, que é essa que está no manequim, em que ela capta os dados do corpo, referente à orientação espacial do corpo, né? E através dessa joelheira, né, ela capta quantos passos a pessoa deu utilizando esse cinto. E aí ela pode reproduzir esses dados para uma outra pessoa sentir a orientação dela no espaço. Então é muito para pensar como que as peças, elas podem, as peças, os relógios, esses relógios que a gente vê muito hoje em dia, né, os smartwatches, né, os relógios inteligentes, eles captam os dados sobre o nosso corpo, e como que esses dados que eu considero de intimidade, que já que eles podem capturar, por exemplo, onde eu estive, com quanto tempo eu estive com outra pessoa, o que eu falei, entre outros dados de intimidade, esses dados podem ser reproduzidos, né, para uma outra pessoa, e por pessoas, às vezes, que eu não sei quem são, né, pessoas num espaço remoto, enfim. Então, pensando nessas questões de dados de intimidade também e de captura de dados relacionados a aspectos íntimos, né? Tem uma outra peça, que é uma joia. Esse é o cinto, que aí tem 2 botões, um que grava e o outro que reproduz esse trajeto, né? Através de microvibrações no corpo. E aqui é um pouco do processo de construção desse cinto. Que é o que eu estava falando com vocês, que mescla de costura, de eletrônica, né, de solda,
e ciência da computação. E é isso. Essa é a Joy que está aqui também. Ela capta os dados ali com aquele sensor e movimenta essa estrutura, né, feita da pele com os micro-organismos e ela movimenta com relação a esses batimentos capturados. Aqui é a mesa, né, com o cultivo das bactérias, e elas também estão aqui, é muito para pensar esse processo, né, que não é um processo assim, que a gente pode intervir nele, né, é um cultivo que é lento, assim, é um tecido que é criado pelas próprias bactérias, né, elas se alimentam de um líquido e formam uma celulose na sua superfície, e dessa celulose, que pode ter 1 centímetro, quando seca ela é semelhante a um couro, a um tecido que pode ser feito, né, ou mesclado com elementos eletrônicos, igual eu tenho tentado fazer nesses testes, colocando microchips, né, linhas condutivas, grafite. Aí eu venho tentando fazer esses testes. Aí é o cultivo dessa bactéria também e o controle da temperatura. Então é isso, eu trouxe isso mais para pensar essas questões, né, dessas relações da ciência e tecnologia e desses outros fazeres que às vezes as pessoas pensam que está só relacionado a um fazer feminino, digamos assim, né? É isso, obrigada. Pensando que o objetivo da ciência deveria ser esse, transformar alguma coisa em arte nesse mundo de beleza. Muito obrigada por trazer essa obra e compartilhar com a gente. Professora Maria, a gente agora queria te ouvir um pouquinho, então tem a palavra. Muito obrigada. Queria agradecer a coletiva por esse segundo convite. Eu me sinto, assim, muito prestigiada, porque já estive com vocês lá no campus há pouco tempo e vocês me lembraram de mim. Fico muito agradecida. Espero corresponder à altura, porque eu sei do diferencial do trabalho de vocês, o feminismo contemporâneo. Muito obrigada. Boa noite a todas. Nós ouvimos boa noite a todos por muitos anos, muitas décadas, muitos séculos. Então, eu hoje, quando faço questão, quando cumprimento o auditório ou a sala, eu gosto de usar o feminino, porque eu acho que os homens também podem estar incluídos, né, na designação feminina de gênero. Então, não é por exclusão do masculino, não, mas só por uma questão mesmo de simbologia da nossa luta, que acaba sendo tocada nos mínimos detalhes. É óbvio que um artigo definido não faz diferença na vida da gente, mas a questão é que ele é só um sintoma, é só a pontinha do iceberg. Isso é só uma forma da gente ter que se colocar num universo que é todo arquitetado por homens. Ei, querida, tudo bom? Que bom que você veio. Então, 15 minutos. Eu estava aqui com uma palestra que eu fiz direitinho na hora. Que eu posso dizer para vocês, que eu gostaria de compartilhar com vocês, sendo realmente, eu adoro esse título, cientista feminista, porque a palavra feminismo está tão atacada ultimamente por uma ignorância generalizada sobre o movimento. Isso é falta de ciência, de consciência, né, a falta de respeito por todo um trabalho que o arco feminismo vem fazendo desde Olympe de Gouges, toda uma turma que pensa que Golda Meir, e mulheres que nós, né, a Gayatri Spivak, que é hoje uma literata feminista, a própria Hannah Arendt e Rosa Luxemburgo, estão ocorrendo nomes aqui, Marilena Chauí no Brasil, né, são figuras muitas vezes esquecidas pelo movimento, porque o feminismo passou a ser uma espécie de panfletagem contrária ao próprio movimento. E porque as pessoas não compreendem o que seja o movimento feminista, agem assim. Mas no Brasil hoje nós estamos vendo uma fase de aparente retrocesso. Eu só digo que é aparente porque eu não posso acreditar que na história da humanidade a gente dá passo para trás, então eu só posso pensar que é pedagógico, que é aprendizado. Não queria falar com vocês do feminismo, né, do movimento, mas só de direitos de feminilidade. Nesse curto espaço, né, de tempo que eu tenho,
Bom, o que eu gostaria de falar juridicamente para não ficar cansativo e a gente conseguir vislumbrar possibilidades do feminismo hoje, juridicamente falando? Evidentemente que eu não tenho tempo para poder falar de filosofia do direito, então eu vou só no ponto da questão técnico-jurídico que me interessaria aqui. Bom, o Brasil, em 1995, se comprometeu com a ONU, num encontro em Pequim, a desenvolver 17 objetivos, que são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Nada foi feito na sequência para poder cumprir esses objetivos da ONU, e o quinto objetivo, ele era muito expresso, empoderar mulheres. Essa expressão empoderamento foi usada expressamente naquela época, e essa palavra vem sendo muito consumida, muito referida, e a ONU trouxe a palavra, da tradução do inglês, evidentemente, para poder mostrar que esse empoderamento ele tem que passar necessariamente por uma regulamentação de direitos fundamentais das mulheres. O problema é que na nossa Constituição, da República Federativa do Brasil de 88, nós temos lá o artigo 5º, que prevê a igualdade de todos perante a lei, e o inciso totalmente esdrúxulo, que prevê que homens e mulheres são iguais perante a lei, direitos e obrigações. É como se a Carta Constitucional já fechasse a questão ali de cara. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Lembremos que a Declaração de 1759, a Declaração da Revolução Francesa, era uma declaração dos homens, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, nós vivemos num universo arquitetado sob o ponto de vista masculino, sob o olhar masculino, e isso muito porque, no decorrer dos séculos, as mulheres nunca foram incluídas nos processos. O movimento sufragista é muito jovem, tem muito pouco tempo. Nós estamos traduzindo agora na Faculdade de Direito, um grupo de meninas, uma obra de um autor de Oxford, que chama Brian Isbell. Ele publicou essa obra em 1984, e para que não se diga que é da turma de humanidades, que não é das hard sciences, ele é professor de física. E ele escreveu uma obra muito robusta, são 7 capítulos, mais de 500 páginas, estamos terminando a tradução agora. E o título da obra é Science and Sexual Oppression. A ideia é mostrar em cada capítulo, cada momento de evolução da ciência, como que as mulheres foram excluídas, ainda que elas estivessem ali trabalhando e promovendo ciência e saberes e laboratórios, mas ela nunca apareceu. Isso ele faz de uma maneira muito com base em dados, porque o físico é muito exigente nesse sentido, é menos retórico e mais calcado mesmo, lastreado em dados. Bom, por que eu estou falando do Isla e dessa tradução nossa? Falar de mulher na ciência é ter que admitir que o primeiro direito contra o qual, o primeiro direito lesado da mulher na ciência, eu não estou falando aqui de direitos de feminilidade, da condição de fêmea da mulher, sobre maternidade, sobre parto humanizado, sobre uma série de limitações que a mulher sofre com a circunstância de promover as possibilidades de preservação da espécie. Não vou entrar nesse mérito, não dá tempo de fazer. Vou falar só do aspecto da ciência. É um atentado contra os direitos intelectuais da mulher. Esse atentado ele é constante, é perceptível na vida do dia cotidiano da gente. Eu sinto isso na sala dos professores da minha unidade, eu sinto isso nas reuniões. Tem uma amiga aqui que estava comigo no governo passado, Karina, que era chefe de gabinete da Casa Civil, eu fui secretária da Casa Civil. Quantas reuniões eu me recordo que éramos eu e a secretária Macaé, e a mesa sempre plena de homens, no primeiro escalão, uma chefe de gabinete, mulher, e aí na parte de trás daquela roda de reunião, todas mulheres, porque as assessorias normalmente são de mulheres. E isso também para mim, esse momento foi uma experiência muito interessante para mim, para poder ver como que a mulher ela é o tempo todo demeritorizada com menos, talvez menos, mais perversidade e menos sinceridade do que na academia. Porque na academia nós temos ali, todas nós fluímos da liberdade de cátedra, em princípio é um ambiente muito mais aberto à crítica. Se não se dá a crítica, não sei onde vai ser, tem que ser na academia, tem que ser na universidade. E aí quando você vai para um espaço em que a gestão pública aparece como política, acontece isso que a Tatiana acabou de colocar, que me chamou muita atenção, o toque no corpo, as palavras ditas para as mulheres. Mas que moça tão bonita, tão jovem, e sempre pegando na gente de uma maneira
que não se faz com o homem. Eu nunca vi um homem chegando numa reunião, eu estou me recordando dessa experiência que eu tive há pouco tempo, nos últimos 5 anos da minha vida, e alguém comentar como a barba dele estava bonita, como o bigode estava bonito, como o cabelo estava bem cortado, que camisa bonita, mas as mulheres são sempre depreciadas nessas coisinhas, e isso é muito perverso, porque ele nos coloca numa posição de dificuldade de entender se aquilo é elogioso de verdade, né? E para mim ficou muito claro, desde sempre, desde que eu comecei a ler sobre feminismo, né, começando a Simone de Beauvoir e depois buscar coisas, por exemplo, obras da Olympe de Gouges que foram apropriadas por Hegel e não citou sobre a Declaração dos Direitos da Mulher naquela época, nós estamos falando do final do século XVIII. Quer dizer, não é de espantar que nós ainda sejamos tratadas como peças estéticas, como peças de ornamentação de reuniões, de ambientes, não ser levada a sério como uma cientista rigorosa que domina o que está fazendo. Quantas vezes eu fiquei muito revoltada de ver que tinha homens me depreciando intelectualmente quando o meu currículo era infinitamente melhor do que o dele e da equipe toda que estava ali. Quando eu fui para a Casa Civil, a minha equipe, a maior parte da equipe era constituída de mulheres. Eu fazia questão. Não é que os homens não tenham competência, condição, eu tinha pesquisadores, eu tinha doutorandos, tinha mestrandos, mas eu queria que as mulheres estivessem ali comigo. Por que não? Na última campanha eu fui candidata e me perguntavam, mas se os homens estão tão competentes quanto as mulheres, por que votar nas mulheres e não nos homens? Podemos votar nos homens? Não, se eles são tão competentes quanto, vamos dar espaço para as mulheres? Então, qual é o problema delas não estarem nos representando? Nós temos quanto honoris causa na Universidade Federal de Minas Gerais? Quase 30, ou mais de 30, 2 mulheres. Uma estrangeira e a Maria Lúcia Godoy, que é a nossa cantora aqui em Minas Gerais. Quantas reitoras ao FMG? 3. Quantas diretoras na Faculdade de Direito? 1. E que saiu da diretoria, não conseguiu. Ela não conseguiu terminar a gestão dela, e eu conheço de bastidores, porque eu estava com ela, e uma das poucas que ficou até o final com ela, porque muitas pessoas somem, né? Quando a coisa aperta, os potenciais apoiadores desaparecem. Então, eu não preciso aqui de trazer dados para provar o óbvio, que mulheres não alcançam espaços institucionalmente ocupados por homens de chefia, de cátedra, de domínio de um grupo politicamente, porque a universidade ela é um caldeirão político, também não posso negar, e nós queremos a boa política, por que não? Então, por que falar em direitos de feminilidade? Dentro da categoria dos direitos de feminilidade, falar dos direitos intelectuais da mulher. Hoje nós temos tratado disso com algumas categorias, inclusive na época do evento, vocês pediram para poder falar um pouco do efeito Matilde. São algumas observações que vão aos poucos tomando conta dos discursos científicos, filosóficos e políticos também. Né? Aquela circunstância que nós demoramos décadas, eu digo décadas porque nós começamos a trabalhar e ocupar espaços de expressividade intelectual e profissional há muito pouco tempo, né? Que é a tal da interrupção quando você está falando. É o interrupt. Depois aí vem o mansplain, que é assim, peraí, deixa eu explanar, deixa eu explicar, esclarecer o que é essa pessoa que não tem capacidade intelectual de explicar o que ela está querendo dizer. Então primeiro me interrompe. Depois explica por mim, né? Quer dizer, é uma tutoria não desejada, não solicitada, não compartilhada. E por que ele está fazendo isso por mim? Isso acontece o tempo todo. Quantas reuniões de departamento isso aconteceu comigo? Eu novinha, no início da minha carreira, 25 anos, aguentando assim, aquelas barbaridades. Eu não sabia, não vinha a consciência por que aquilo estava acontecendo. Eu demorei décadas para poder compreender e ter força para reagir e falar, não me interrompa, você não tem a palavra, você não é meu tutor e não fala por mim. Mas quantas brigas eu comprei, quantas vezes eu fui chamada, né? Aí é o Gaslight, né? Que é inspirado naquele filme do Bergman, que é a palavra, né? Gaslight, que deu gaslight, que significa aquela luz, aquela do candeeiro, que está sempre tremendo, trêmula e inconstante, que são aqueles adjetivos que nós recebemos. Ela está descontrolada, calma, toma um copo de água, sai um pouquinho e volta, porque você não tem condições. Nunca um homem vai ouvir isso de outro na reunião, né? O pior, que é o brokering. A gente tem que ficar usando palavras estrangeiras para poder dizer aquilo que tem no vernáculo, né? Infelizmente nós não conseguimos ainda, o decolonialismo não chegou. Eu lembro do Ariano Suassuna, que veio para um evento que nós organizamos no UFMG há uns 20 anos atrás,
E aí ele ia fazer a abertura do evento. Assim, olha, eu vim aqui, o título do evento era contra os anglicismos, contra o colonialismo. E aí o Ariano falou assim, olha, eu preparei aqui uma conferência enorme, mas infelizmente não tenho nada a dizer, porque eu estou lendo aqui no prospecto do evento, Coffee Break. Então eu não tenho mais nada a dizer sobre isso, só vim aqui poder ler o que vocês escreveram aqui nessa proposta de discussão e foram vítimas daquilo que, né, que a gente quer contestar. Mas enfim, nós não temos palavras, né, essas palavras é que pegaram. Então vamos às palavras. Né, o brother que se apropria da minha ideia. Meu Deus, isso acontece o tempo todo. Quantos textos eu fiz, entreguei, quantas pesquisas que eu vi em livro depois. Já? Revisão que não veio para o meu látis, revisões de livros complexos de filosofia do direito, né? Então, nunca, nós não temos crédito para ter crédito. E entre essas formas, além do efeito Matilde e do efeito tesoura, eu tenho tratado muito do efeito suspeição ou efeito sob suspeita. A mulher, a acadêmica, a profissional que consegue alguma projeção, ela de alguma maneira é colocada em suspeita. Ela fez sexo com quem? Ela se relacionou com quem? O orientador dela teve relação com ela amorosa quando? Né? É o teste do sofá. Como que nós temos que passar pelo teste do sofá para ascender, a galgar qualquer espaço? E às vezes as próprias colegas, né, usando esse expediente para depreciar a mulher. Então, esse estado de suspensão permanente que nos tensiona, que você chega às vezes... hoje eu vim para cá para poder, vou concluir para poder falar com vocês, mas eu passei primeiro no lançamento do livro de um grande amigo, que é o maestro Anderson Viana, que está lançando aqui uma obra sensacional. Eu passei, fui com uma roupa mais de calor, e eu pensei, será que eu posso chegar numa palestra com os ombros de fora? Eu joguei um lenço, porque, a minha idade já não me permite andar exposta assim, mas não foi por isso. Foi porque eu pensei que talvez não fosse respeitoso com o evento estar exposta, né? Isso não é justo conosco. Você tem que poder andar como quiser, do jeito que quiser, e nós temos bom senso e capacidade intelectual razoável e sensatez para nos portarmos e nos paramentarmos conforme os espaços que estejamos. Eu estou jogando aqui pílulas, porque aqui temos muito pouco tempo, espero que a gente possa debater. Quero que vocês, por favor, prestigiem o canal Exibidas, se vocês puderem, se tiver, né, o canal Exibidas é um canal do projeto UFMG, para poder exibir, eu vou ter exibida de propósito, que não é a exibição do corpo da mulher em propaganda de cerveja, é para exibir os nossos talentos, as nossas carreiras. Então eu entrevisto por mulheres profissionalmente para contar a história delas sob a lupa do profissionalismo, da formação dela, das competências profissionais dela. Então, se puderem chegar lá dar uma olhada no canal, não peço para curtir, não sei o quê, porque todo youtuber faz isso. Não é como youtuber, não, é um projeto UFMG. Assistam, por favor, e me deem opiniões, assim, sugestões de mulheres a serem entrevistadas. Eu quero fazer uma rede de entrevistadoras e entrevistadas. E eu estou no Instagram, no Facebook, aguardo o contato de vocês. Está lá, Maria Brochado, não é Brocada, é Brochado, no Instagram, no Facebook, para a gente continuar essa conversa. Muito obrigada, muito obrigada. Passo a palavra à professora Alessandra, mestranda, mas professora de vida, para falar sobre o seu projeto de comunicação social e tudo mais. Bom, a apresentação dela chamou Mulher para a Ciência, né? Certo? A apresentação sobre Mulher para a Ciência está importante. Já vai colocar. Pode começar. Bom, boa noite. Eu gostaria de começar dizendo que eu estou muito honrada de participar desse projeto. Gostaria de agradecer ao convite do Coletivo Cientistas Feministas e também ao Emílio Pierdal. E dizer que eu também fiquei muito feliz quando soube que nós iríamos falar sobre mulheres na ciência e que ao meu lado estariam cientistas das ciências humanas, das ciências sociais. Nós estaríamos falando de ciência e arte. E a Fernanda Tonelli não está aqui, que é uma cientista clássica de laboratório, ganhou o prêmio para mulheres na ciência, mas um dos objetivos do IMUC Mulher para a Ciência era justamente trazer para o imaginário do cientista ainda está muito associado ao homem mais velho, de cabelo branco, jaleco, e um dos nossos objetivos era mostrar que ciência é feita assim no âmbito das ciências humanas e sociais, mostrar essa diversidade das áreas da ciência
E também essa capa, acho que essa é a capa do e-book, e ela diz também da diversidade que a gente buscou de perfis dessas cientistas que foram retratadas nos 2 volumes. Esse é o 2º volume, foi lançado no último dia 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, uma data que foi instituída pela ONU em 2016. Então, simbolicamente, nós lançamos neste dia, e é um projeto realizado no âmbito do Programa de Comunicação Científica e Tecnológica da FAPEMIG, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Um projeto especial. Eu queria só contar para vocês o que é esse projeto. Ele tem o nome fantasia de Minas Faciência, talvez vocês já tenham ouvido falar. O site minasfaciência.com.br, uma revista que já tem 20 anos, completou 20 anos em 2019, é distribuída gratuitamente em todo o estado de Minas Gerais, são 25 mil exemplares, com uma distribuição trimestral. Então, esse e-book Mulher Faciência, que está no 2º volume, ele está dentro desse projeto de divulgação científica da FAPEMIG. Eu trouxe, eu vou mostrar para vocês os perfis. Foram 10 perfis, 10 cientistas retratadas em cada uma das edições do e-book. Eu trouxe aqui desse que é o mais recente, que foi lançado agora em 2020. E aí me perguntam sempre, antes de eu passar para vocês e falar rapidamente quem são, né, cada uma delas, sempre me perguntam qual foi o critério para escolher essas mulheres, né? É bem difícil você selecionar 10 cientistas. E seria injusto dizer que são as melhores, são as mais gabaritadas. Então, a gente buscou essa diversidade, buscou representar jovens, veteranas. A ideia também era que fosse um projeto de alcance nacional. Então, na primeira edição do e-book, a gente trouxe pesquisadoras das regiões Sudeste, Sul e do Nordeste. E havia uma promessa de, nesse segundo volume, de trazer pesquisadoras também do Centro-Oeste e do Norte. Então, vou falar rapidamente sobre quem são as personagens. A Alessandra Abe Passini é uma física com mestrado e doutorado no Instituto de Pesquisas Espaciais. Hoje ela está nos Estados Unidos e já operou um dos maiores telescópios do mundo no Observatório de Arecibo. Ana Paula Castro de Paula Nunes, que foi a primeira aluna da engenharia aeroespacial da Universidade de Brasília. Essa jovem que participou recentemente de uma missão espacial simulada e está num mestrado também na China, onde 3 mulheres brasileiras foram selecionadas para um programa espacial, um mestrado no programa espacial. Então, a gente queria mostrar, sim, tem mulheres, inclusive, no espaço, se não estão lá, né, lá em cima, estão fazendo pesquisas sobre o espaço, e essa especificamente participou de uma missão espacial simulada. Ana Luísa Bezerra, talvez vocês tenham ouvido falar, ela foi a primeira brasileira a ganhar o prêmio Jovens Campeões da Terra da Organização das Nações Unidas, com um projeto que leva água para o semiárido do Nordeste. Ela criou um equipamento que capta a água da chuva e a água de cisternas e torna essa água potável, um equipamento feito a partir de garrafas PET. A Camille Etienne, que ainda é uma estudante do ensino médio, e ela criou o teorema matemático. E ela criou esse teorema matemático porque ela teve um professor que a incentivou, era um professor que dava abertura para os alunos, meninos e meninas, e que ela se sentiu confortável para perguntar, que muitas vezes nas aulas de matemática, como ela diz no podcast, eu vou falar sobre o podcast daqui a pouco, ela diz no podcast que a matemática para ela era um bicho de 7 cabeças. E às vezes a gente tem essa pequena participação das mulheres lá nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, porque talvez as meninas não se sintam confortáveis para fazer perguntas, né, nas aulas. Celina Tu, que eu acho que dispensa muitas apresentações, uma das 10 cientistas mais importantes do mundo, eleita pela revista Nature, uma das 100
mulheres, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, eleita pela revista Time, e que descobriu, o grupo de pesquisa dela descobriu a associação entre o Zika vírus e a microcefalia. A Glaura Goulart Silva, que é a representante do estado de Minas Gerais, e a gente tinha uma tarefa muito difícil, porque afinal a gente está aqui em Minas Gerais e a gente tinha que eleger uma pesquisadora para entrar no e-book. No primeiro volume foram 3, como a gente queria ampliar esse alcance, então a gente trouxe dessa vez somente uma. E para isso, dessa vez, a gente contou com a sugestão do público. O público que interagiu nas mídias sociais do projeto Minas Faz Ciência. Esse nome chegou como sugestão, ela que é coordenadora do CT Nano, que é o Centro de Nanotecnologia da UFMG, instalado lá no BHTEC. E a Glaura, ela vai falar muito sobre chegar a uma posição de liderança na ciência, sobre os desafios que são enfrentados. Eu trouxe um pedacinho do podcast dela, não vai dar para ouvir tudo, mas eu acho que é um dos, assim, ele inclusive está em 2 partes, alguns estão em 2 partes. Esse é particularmente interessante, eu acho que também tem muito do fato da gente ter conseguido conversar pessoalmente. Muitas das entrevistadas a gente conversou por Skype ou por WhatsApp, então acho que ter tido essa vivência com ela ali é um depoimento muito rico, e ela conta que ainda hoje causa estranhamento quando ela recebe possíveis parceiros, ela trabalha com grandes empresas, e quando eles chegam, é uma mulher que vai recebê-los como referência em nanotecnologia. Isso causa ainda estranhamento entre a maioria homens, né, que ela recebe. E a Jane Felipe Beltrão, que também foi um nome que foi sugerido pelo público, é uma pesquisadora da Universidade Federal do Pará, indigenista, antropóloga, historiadora, que está pesquisando no momento violências sofridas por indígenas e quilombolas na época da ditadura. A Juliana Estradioto, que também vocês devem ter ouvido falar, é uma jovem que acabou de entrar na graduação, ela já nomeou um asteroide com o nome dela, ela também participou da entrega do Prêmio Nobel, acompanhou, foi a primeira jovem do sexo feminino a acompanhar a entrega do Prêmio Nobel na Suíça, ganhou o Prêmio Cláudia, o Prêmio Jovem Cientista do CNPq, é uma entusiasta da divulgação científica, ouvir o podcast dela, se vocês tiverem a oportunidade, você percebe esse entusiasmo na fala dela, ainda nesse cenário que a gente está vivendo, né, de tantos cortes na ciência e tecnologia, que aparece muito na fala, especialmente nesse volume do e-book, espontaneamente, apareceu na fala das pesquisadoras como os cortes no financiamento, né, da ciência e tecnologia, como isso dificulta ainda mais que as mulheres estejam lá. A Luísa Massarani, que é uma pesquisadora da área da comunicação, ela é coordenadora do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência, e ela fala da ciência da divulgação científica. Divulgação científica, a gente também tem uma área de pesquisas, então isso também é ciência, né? E a Zaira Turk, que é irmã da Celina Turk, elas vêm de uma família, e o título do perfil dela no e-book é Ciência no DNA, uma família que fundou a Universidade Federal de Goiás, a PUC também em Goiás, e a Zaira está hoje no Ministério da Ciência e Tecnologia, e foi a primeira presidente da instituição que reúne as fundações de amparo à pesquisa de todos os estados no Brasil. Então, pela primeira vez, uma presidente mulher, né? E ela era uma das poucas, quando ela presidia a Fundação de Amparo à Pesquisa Regional, ela era uma das poucas presidentes mulheres. Então, ela fala também dessa questão do acesso das mulheres a posições de liderança. E aí, eu quero falar para vocês também do podcast, que é uma novidade dessa edição do e-book. A ideia era trazer um conteúdo que, para além daquilo que é apresentado, né, na publicação eletrônica, como um conteúdo adicional, mas que também pode ser ouvido de forma independente. Eu queria rodar só um trechinho para vocês terem uma ideia. As competências femininas, em todas nós,
preciso ser bastante bem observada. Eu achava que era menos o meu perfil de ficar, por exemplo, no laboratório trabalhando com um tema mais específico. Ter mulheres na equipe foi fundamental. Mulher faz ciência. Você vai conhecer agora Laura Goulart Silva, professora do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também responde como vice-coordenadora do CT-Nano do UFMG, o Centro de Tecnologia em Nanomateriais de Carbono, inaugurado em 2019 dentro do BHTEC, o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Neste episódio da série Mulher Faz Ciência, Laura conta sobre os desafios que enfrentou para alcançar uma posição de liderança na carreira científica. A senhora poderia me contar um pouco sobre as suas origens, onde a senhora nasceu, como era a sua família, onde a senhora estudou? Eu nasci em João Monlevade, aqui pertinho de Belo Horizonte, e eu fiz um período de ensino técnico lá em Viçosa, e me marcou muito porque eu já era dentro da universidade. Depois meus pais mudaram para Belo Horizonte, eu vim fazer graduação em Química na UFMG, e dentro da UFMG eu descobri esse potencial de realização de pesquisa pela primeira vez na vida, né? Porque a minha família é de origem humilde, a gente ninguém tinha viajado para o exterior, né? E na década de 70 a gente tinha uma visão do Brasil muito voltada para si mesma, né? Muito interiorizada, né? Então eu posso dizer que eu sou uma mineira assim, do interior com um padrão de vida, um estilo de vida que não imaginava a carreira que eu tive acesso depois de vir estudar na UFMG. Eu vou deixar aí para, se vocês tiverem curiosidade de ouvir mais, está disponível no Spotify, em outras plataformas de podcast. O nome é Mulher Faz Ciência, e também no site minasfaciencia.com.br. E para encerrar, eu trouxe esse print aí sobre ciência e maternidade, que é o tema da minha pesquisa lá na comunicação da UFMG. Eu estudo um movimento chamado Maternidade no Lattes, que é uma iniciativa de um projeto do Rio Grande do Sul chamado Parenting Science. Então esse print, na verdade, é um diálogo entre esse meu trabalho como jornalista e também meu trabalho como pesquisadora, falando desse movimento. Esse momento aí, o meu filho aparece aqui no cantinho, eu não sei se dá para ver, parece que é um pouco escuro, mas essa entrevista com a Jane Beltrão, que é a professora da Universidade Federal do Pará, ela foi feita no domingo, porque foi o dia que a gente conseguiu conciliar as agendas, e eu esperava que meu filho estivesse dormindo, e aí ele apareceu lá no cantinho, a professora chegou a interagir com ele, foi por Skype, E aí, eu acho que isso diz, né, um pouco disso nesse caso eu estava fazendo um trabalho jornalístico, mas eu acho que esse trabalho jornalístico tem muito da minha pesquisa, né, sobre maternidade e carreira científica, e aí essas duas coisas se encontram. Eu posso falar mais também sobre a pesquisa especificamente depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque o tempo acabou. E deixar aqui o endereço, né, caso vocês queiram conhecer o e-book, o projeto Minas Faz Ciência, esse é o contato. Muito obrigada. Encerrando agora em grande estilo, a advogada popular Isabela, por favor, fala com a gente. Boa noite a todas. Agradeço, antes de tudo, eu não vou falar da minha pesquisa de doutorado, mas ela tem me ensinado muito. Eu pesquiso as feiticeiras perseguidas pela Inquisição em Minas Gerais. E eu também sou de matriz africana. Então, quando a gente senta ali, ocupa um lugar de espaço e visibilidade, a gente tem que agradecer a nossa ancestralidade. Todo o caminho que elas constituíram para eu chegar até aqui. Então, eu sempre faço esse agradecimento. E agradeço pela segunda vez que tenho a oportunidade de falar com vocês, tal qual a professora Mariala também falei no outro evento na faculdade. E também é uma alegria partilhar uma mesa junto com uma professora, né? E a gente vê que está no caminho, né, dos nossos exemplos. Bem, é uma satisfação estar nessa mesa porque é um convite para a minha atuação de advogada popular.
E para debater a presença das mulheres na ciência, o convite foi para abordar um tema que ele é delicado, ele é extremamente indigesto e compõe um dos tantos motivos que nos faz distanciar da ciência, o assédio. Então eu vou falar um pouquinho sobre assédio, mas eu vou falar sobre o assédio a partir do olhar do direito na advocacia popular. E muitos não conhecem muito o que constitui essa advocacia popular. Ela, historicamente, é conhecida como uma assessoria jurídica popular que consiste no trabalho não só de advogadas, mas de estudantes, educadores, militantes de direitos humanos, que pretendem dar uma assistência a grupos vulnerabilizados, a movimentos sociais, para fazer um diálogo sobre problemas enfrentados na efetividade dos direitos fundamentais. E esse movimento, ele constitui também de se apropriar dos mecanismos oficiais, institucionais, jurídicos, por meio extrajurídicos e, sobretudo, da nossa capacidade de criatividade e de resistência. Hoje, eu já tive uma trajetória do coletivo Margarida Alves, que também é muito conhecido na cidade, trabalhei muito tempo com ocupações urbanas, desenvolvi trabalhos com a ocupação da Isidora, que é um caso muito emblemático, e hoje a gente constituiu como um desdobramento a Assessoria Popular Maria Filipa, né, que a gente lida com violências institucionais, e eu trabalho com um projeto que chama Solta Minha Mãe, trabalho com mulheres grávidas presas no presídio de Vespasiano, que aí eu aproveito para dizer que ele está prestes a ser fechado, a gente está com um enfrentamento muito sério judicial. Então, assim, essa é a nossa atuação, é um olhar do direito pela resistência. Então, essa minha contribuição para a roda de conversa, na hora que eu vou abordar o assédio, vai ser constituída numa perspectiva de um direito crítico, de um direito achado nas ruas, que é um movimento desde a década de 80 do professor Lira Filho, de outros professores, de um conjunto de juízes que entende que o direito é achado nas encruzilhadas. Ele é achado de uma forma que ele precisa se enegrecer, precisa de mais mulheres. E hoje a gente tem desenvolvido uma técnica, uma perspectiva que nós precisamos mais falar de exunêutica e menos de hermenêutica. Por quê? A gente precisa enegrecer o direito, né? Então eu vou dividir minha exposição em 3 perspectivas aqui. Primeiro, é para tentar entender que as expectativas positivas colocadas por meio de soluções jurídicas em situações de assédio, e eu coloco assédio aí de qualquer natureza, porque é muito triste ficar dizendo quem está sofrendo mais, porque eu não tenho como dimensionar dor nem sofrimento, né? O assédio moral, o sexual, ambos, que acaba sendo enfrentado dentro da academia, em muitas situações silenciosas. Quando eu jogo, deposito minhas expectativas no direito, eu sinto desinformar que a advocacia popular traz que vai ser frustrado. Por quê? Porque o próprio direito, dentro das suas estruturas e relações de poder que foram constituídos, não teve a nossa participação. Nossa participação foi excluída. Então, quando eu vou falar um assédio contra uma mulher, infelizmente, essas estruturas hierárquicas não conseguem lidar com esse problema. E existe o direito, eu aprendi lidando com os atingidos de Mariana durante um tempo, que o direito não dá conta dessa tal sociedade, doutor. Eles sempre me diziam, tem uma fragilidade enorme na hora do assédio, que é a questão de prova. E essa questão da produção de provas, elas são sempre consideradas insuficientes. Elas não são robustas. E, principalmente, que a questão do assédio não é algo pontual, é algo de longa duração. Então, é um processo. Como é que eu vou comprovar esse processo? E quando eu tenho testemunhas na academia, elas também estão no âmbito do poder hierárquico de outros professores. Então, toda essa produção da prova do assédio é de fato um problema crucial que o direito hoje dessas caixinhas não consegue dar conta. Aí eu penso, ok, eu faço uma denúncia com todas essas fragilidades. Eu tenho 2 processos aí que eu posso ir pelo administrativo ou pelo judiciário.
Administrativo é dentro da universidade, dentro da estrutura. A pergunta, quem vai te julgar? Os próprios pares de quem assediou. Se torna ainda mais frágil isso. E se for no judiciário? Vai ser um juiz. Esse juiz pode ter relações dentro da universidade ou não. Mas existe uma questão que chama paridade de armas. Um professor que chega no judiciário, ele tem um poder, em tese econômico, de contratar os melhores bancas de advogados. E esse poder econômico é analisado pela advocacia popular. Será que a outra parte, um aluno, vai ter creditada a sua palavra? Se eu pensar numa universidade pública hoje, que com as cotas tem toda a diversidade econômica, vai ter condição de manter esse processo? E por que a Defensoria Pública não dá conta de um problema de assédio hoje em dia? As demandas são muitas, as pessoas querem sobreviver, estão lutando lá por pensão alimentícia, por liberdades. Então vai ter que ter uma assessoria técnica. Então o custo econômico do processo, de fato, é um outro problema, né? Então, esse panorama do direito, seja administrativo ou judicial, ele coloca uma armadilha, que é a armadilha de que não é que não devo denunciar. Se denunciar, saiba o que vai enfrentar. Porque a expectativa de uma solução jurídica tem o próprio sofrimento de passar pelo processo e a vítima sempre ter que falar a mesma coisa e ter a sua palavra descreditada, tanto no administrativo e no jurídico. Então, minha segunda dimensão de fala é: se o direito, hoje, como está, não dá conta de lidar com essas fragilidades, como é que nós vamos construir isso, né? Como é que, por onde iremos? Então, é a perspectiva de construções criativas, da resistência dos feminismos. Porque nós não temos um feminismo, nós temos diversos feminismos. E eu acredito que serão saídas muito criativas que vão desafiar essa fragilidade do direito e as instituições, porque elas vão precisar começar a pensar como que vai lidar com situações assim de debate. O debate incomoda. Criar ambientes públicos de debate dentro das universidades, onde o objeto de discussão é o próprio assédio, a gente já vai criar mecanismos de pensar junto com diretórios acadêmicos como é que eu vou acolher a vítima. Nem sempre a vítima quer uma resposta judicial, ela quer acolhimento. A gente tenta dar a resposta que nós queremos e não o que a vítima quer, e muitas vezes. Então, é a possibilidade de estruturar um aparato institucional melhor para ouvi-las, orientá-las de possibilidades institucionais e mais, resgatar professoras e professores como aliados contra essa luta contra o assédio. E mais, esse caminho do debate mexe com as estruturas. Por quê? Vai causar incômodo a gente estar falando sobre isso, o que não é falado. E vai fazer uma reflexão até para os professores e professoras pensar nas suas próprias condutas. Mas eu sempre me dou com outro tipo de desafio. Por mais que esteja a falar, o patriarcado, todo esse processo que a gente vive, naturaliza muitas situações. Talvez a gente vai ter que ficar aqui nesse processo de ocupação de espaços a longo prazo, para que talvez a gente comece a ser ouvidas. É um trabalho de formiguinha, é uma conquista de direito, de fato. Não vai chegar nas nossas mãos. Vai dar trabalho, porque conquistar direito nunca foi fácil. E esse trabalho talvez repercuta que um colega vai virar e falar assim: opa, elas estão falando de assédio. Isso começou a incomodar. Para mostrar para o outro colega que esse assédio está acontecendo. E dentro disso eu vou para a minha última dimensão. A minha dimensão agora é da vítima. Eu fui vítima de assédio dentro da universidade. Eu denunciei. E eu sei bem do que estudo, que eu estou dizendo pela técnica, porque eu fui
eu fui assediada 9 meses dentro do programa de pós-graduação da UFMG. E por que eu denunciei? Porque eu tive estrutura, eu tive acolhimento, eu tive familiares, eu tive professores que se insurgiram, eu tive uma coordenação de pós-graduação, a Maria estava na época, que me acolheu minha demanda e soube encaminhar. Essa denúncia saiu muito caro, e eu sei o quanto caro, porque esse professor não ficou calado. Ele foi me pedir indenização pela minha denúncia. Foi ele que me pediu indenização e isso reverteu a meu favor. Ele me indenizou com R$8.000, mais os honorários de sucumbência que meu advogado tinha direito. E não satisfeito no âmbito civil, ele foi no Tribunal de Ética da OAB tentar cassar a minha OAB, perdeu. E também me processou criminalmente por crimes contra a honra e perdeu. Por que eu digo isso? Judicialmente, todo esse caminho só foi possível por estrutura. Porque quando a gente reconhece nossos privilégios de ter uma boa estrutura familiar, a gente coloca para pensar se realmente o caminho vai ser a denúncia inicialmente. Porque é um trabalho doloroso, é um caminho que minha última decisão judicial saiu em 2016. Eu me tornei mestre em 2015. E nisso tudo eu faço uma pergunta. E a UFMG nessa história? Até hoje eu não tive resposta institucional. E aí eu falo que eu não tive e também coloco do outro lado. Em 2015, quando eu comecei a dar aula numa instituição privada, eu falei: o assediador não cabe mais às minhas forças para ir atrás de mais nada. As minhas forças vai ser para eu me tornar professora. Minhas forças vão ser para eu entrar no doutorado. Porque é muita energia. Então, para vocês terem dimensão, com toda uma decisão judicial, toda uma estrutura, eu não tive resposta institucional. Então, toda a fala que vem antes dessa última dimensão da vítima é um processo que eu passei. E eu passei com todo um arcabouço. Aí eu faço uma pergunta: como nós daremos conta, enquanto coletivo acadêmico, uma comunidade universitária, de estruturar espaços inicialmente de acolhimento e principalmente manter esse debate permanente? Democracia é debate permanente. E lutar contra o assédio que nos acomete também tem que ser pela mesma via. Então eu trago essas reflexões, talvez eu desaponte achar que o direito daria respostas, e para mim é mobilização social permanente que vai nos dar resposta. Muito obrigada.